Olá pessoal, quero compartilhar contigo uma mensagem de fé do livro de Mateus, capítulo 10, do versículo 7 ao 8. O título da mensagem é: De graça recebestes, de graça dai. Então diz assim a palavra de Deus: À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. E o Senhor Jesus disse: De graça recebestes, de graça dai. O reino de Deus é recebido pela graça e compartilhado pela graça. Então, em hipótese alguma, a pessoa que prega a palavra, ela não pode visualizar o lucro e nem cobrar para isso. Nessa passagem, Jesus está enviando os 12 apóstolos para a primeira missão. E ele lhes concede autoridade espiritual para anunciar o reino de Deus e demonstrar esse reino por meio de sinais. Então, Cristo falou: curai os enfermos. A cura revela a compaixão de Deus e demonstra que o reino de Deus chegou. Jesus não enviou os discípulos apenas para falar, mas também para cuidar das pessoas. Então, a igreja, o nosso papel é anunciar a palavra e também orar pelos enfermos e exercer autoridade e misericórdia. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós temos que exercer a autoridade espiritual. Cristo falou: limpai leprosos. A lepra simboliza a impureza e também a exclusão da sociedade. Existiam cidades para que os leprosos habitassem, porque eles não podiam viver em sociedade, eram excluídos, a lepra não tinha cura, então as pessoas tinham medo de se aproximar de leprosos. Quando Jesus manda limpar os leprosos, ele demonstra que o reino de Deus restaura quem foi rejeitado. Então, a cura que Jesus ele quer fazer não é só a cura física, mas também a lepra espiritual, que é purificar a pessoa dos pecados. Deus continua restaurando vidas marcadas pelo pecado, pela vergonha e pela rejeição. Cristo também disse: ressuscitai mortos. Esse era um sinal extraordinário da autoridade concedida aos apóstolos naquele momento específico da história da redenção. Além da ressurreição física, registrada em alguns episódios bíblicos, esse poder aponta para uma verdade maior. Cristo concede vida espiritual aos que estavam mortos em seus pecados. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, afirma que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos vivificou em Cristo. E Jesus disse: expulsai demônios. Jesus concedeu autoridade sobre o reino das trevas. Isso demonstra que Satanás não possui autoridade superior ao poder de Cristo. Jesus falou: eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. A batalha espiritual é real, mas a vitória pertence ao Senhor. A igreja enfrenta as trevas, confiando na autoridade de Jesus, e quando a nossa vida está edificada sobre a palavra de Deus, as portas do inferno não prevalecem. E Cristo então disse: de graça recebestes, de graça dai. Tudo o que os discípulos receberam veio da graça de Deus. A autoridade, o poder, a salvação, os dons espirituais. A graça alcança aqueles que decidem sepultar a velha criatura e viver em obediência à palavra de Deus. Então,
O Evangelho é o chamado do pecador ao arrependimento. Então, quando a pessoa se arrepende, se batiza, sepultou a velha criatura e passa a ser a nova criatura. Então, ela recebe o Espírito Santo, a autoridade, poder, a salvação e os dons espirituais. O Evangelho não pode ser comercializado. Nós não podemos vender a graça, é impossível. Os dons espirituais existem para servir e não para benefício de quem os recebeu. Até porque se fosse para benefício próprio, Deus, conhecendo o coração do homem, não daria. Quem foi alcançado pela graça deve viver em humildade e generosidade. Então, nós temos que servir a Deus sem buscar a glória dos homens, usar os dons que Deus nos concedeu para edificar outras pessoas. Lembre-se de que tudo o que você possui espiritualmente veio da graça de Deus. A graça alcança aqueles que decidiram renunciar ao mundo e obedecer à palavra de Cristo. Demonstre o amor de Cristo tanto em palavras quanto com atitudes. E para a gente concluir a mensagem do livro de Mateus, capítulo 10, do 7 ao 8, Deus capacita aqueles que chamou. O poder pertence ao Senhor, os dons pertencem ao Senhor e a glória pertence ao Senhor. Assim como recebemos gratuitamente a salvação e a graça, somos chamados a servir com amor, humildade e generosidade, para que Cristo seja exaltado em todas as coisas. De graça recebestes, de graça dai. Que o Senhor Jesus lhe abençoe. Fica na paz.